Na vida você só tem duas opções. Ou você vai viver uma vida na carne, ou você vai viver uma vida no espírito. O que significa viver uma vida na carne? Quando eu digo uma vida na carne, é uma vida afastada de Deus, uma vida de pecado, uma vida onde você obedece somente aos prazeres carnais. Ou então uma vida no espírito, onde você obedece às leis de Deus, os mandamentos de Deus, que não tem nada a ver com uma vida na carne. Uma coisa é certa, parece que viver os dois ao mesmo tempo é inconciliável, é impossível. É sobre isso que nós vamos meditar, gostaria que você ficasse até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 11. Eu já vou lendo e explicando hoje. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Veja, não há mais. Porque quando Adão e Eva pecaram, nós fomos condenados. Você já pode até abrir a sua Bíblia para você entender isto. Em Romanos, capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano. Então a morte passou a todos nós, a condenação passou a todos nós. Então a situação que nós ficamos foi terrível. Abra aí também a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Então veja, você estava condenado. Eu e você estávamos condenados. Mas olha o que a Bíblia fala, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque Ele morreu e ressuscitou por nós, amém? Pois a lei do Espírito que dá vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo te libertou do pecado e da morte. Eu não preciso mais ser escravo do pecado e da morte, Cristo me libertou. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que bonito. Jesus assumiu uma carne semelhante à do pecado. Ele se fez pecado, mas ele não tinha nenhum pecado, mas ele assumiu a carne de pecado, ele se fez pecado para nos libertar do pecado, para nos libertar do demônio, para nos libertar da morte. Então, para que Jesus morre na cruz? Para nos libertar da morte a qual nós estávamos. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Então quem quer viver na carne só gosta das coisas carnais, só gosta dos prazeres carnais. Os que vivem segundo o Espírito aspiram às coisas do Espírito. Gente, essa é a verdade. Quem gosta de coisa, quem é carnal, gosta das coisas do mundo, dos prazeres que o mundo tem para oferecer. Quem é do Espírito gosta das coisas de Deus. Ah, mas por que fulano de tal não gosta das coisas de Deus? Porque ele é carnal. Ah, e por que aquela pessoa de Deus, ela também não vai curtir um pouquinho do mundo? Porque ela vive a vida do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Você quer ter vida? Você quer ter paz? Então você precisa viver a vida do Espírito.
Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Está clara a palavra. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Então, quem vive na carne está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. E aí? Qual é a vida que você quer escolher? A vida da carne ou a vida do Espírito? Aliás, como lição de casa, se você quiser saber quais são as obras da carne, quais são as obras da carne? É só depois, aí, terminando esse vídeo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Você vai ver lá as obras da carne. O que você vai escolher? As obras da carne ou as obras do Espírito? Eu tenho certeza que você está aí dizendo, eu quero viver no Espírito. Eu não quero mais viver na carne. Porque se você quer ter vida e paz, é somente no Espírito. Coloque aqui nos comentários, eu quero ter uma vida no Espírito. Eu quero ter uma vida no Espírito. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.